Glória a Deus, aleluia, estamos de volta, graça e paz, amados ouvintes da Rádio Fidelidade com Deus. Que alegria, louvado seja o nome do Senhor, estar com você em mais um programa que tem um único propósito: adorar, glorificar, exaltar, bendizer o nome santo e bendito do Senhor, engrandecendo e divulgando o nome precioso de Jesus Cristo. E nós aqui estamos cumprimentando você e desejando que você, todos nós, através do quarto jejum que é efetuado hoje, quarto jejum, dia 16 de janeiro, de 2026, nós estamos no quarto jejum e nós convidamos você a estar jejuando conosco. No propósito do nosso jejum, que nós já temos falado todos os dias, nós temos falado no propósito do jejum, que é a ordem do Espírito Santo de Deus, para que, ao fazermos o jejum, com o propósito para que haja mudança e transformações dentro dos vossos lares, para que haja uma concretização de comunhão sincera e verdadeira através do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos repetir, você pode anotar, e para você orar também do lado de lá, porque nós estamos orando, amando do Espírito Santo de Deus, o jejum com o propósito para que haja mudanças e transformações dentro de vossos lares, aleluia, para que haja uma comunhão sincera e verdadeira através do Espírito Santo de Deus. Então, este é o propósito, e quando nós falamos em jejum, nós vamos lembrar, aleluia, o que acontece. Preste bem atenção, nós estamos jejuando e tem muitas pessoas que eles entregam a vida para Jesus e eles não ficam muito sabendo, muito entendendo o que significa um jejum diante da presença do Deus Todo-Poderoso e quais são os usufrutos desse jejum, quando nós nos humilhamos diante da presença do Senhor nosso Deus. Então, queridos, preste bem atenção, que nós já falamos, quando jejuamos, o que acontece diante de Deus e quais os usufrutos que nós vamos adquirir através do jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra de Deus diz, diante de Deus, o jejum é um sinal que reconhecemos que sem ele nada somos. Ele vê um coração quebrantado, não um ritual exterior. Nós estamos falando através do jejum. A palavra de Deus diz, no livro de Joel, no capítulo 2 e versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aleluia. Nós estamos falando sobre o jejum diante da presença de Deus e os nossos benefícios para quando nós jejuamos. Preste bem atenção que Deus não se impressiona com fome do corpo, não, mas com a rendição da alma, a humilhação, aleluia. O jejum, ele chama a atenção do céu, ele chama a atenção de Deus. Então, preste atenção, no livro de Jonas, no capítulo 3 e versículo 5, diz assim, então proclamaram um jejum e buscaram ao Senhor. Aleluia. Quando o povo jejua com sinceridade, Deus se inclina para ouvir. O jejum cria um ambiente espiritual de clamor, arrependimento e busca intensiva. Nós já falamos isso em outros programas, nos programas para trás. Então, o jejum ativa o governo espiritual de Deus. Em Mateus 17, 21, diz, esta casta não sai senão por jejum e oração. Muitas vezes nós oramos e os nossos inimigos invisíveis, eles permanecem. Por quê? Porque falta o jejum. Nós nos humilharmos e nos direcionarmos numa oração sincera e verdadeira diante da presença do Senhor nosso Deus. No mundo espiritual, o jejum fortalece a autoridade espiritual
do crente, daquelas pessoas que entregaram as suas vidas nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e há batalhas que só são vencidas quando a carne é sujeita e o espírito é fortalecido. Então, queridos, Deus honra o jejum feito em secreto. Nós vamos ler em Mateus, que nós já lemos esta palavra, em Mateus 6,18. Teu pai que vê o jejum em secreto te recompensará. Preste atenção que, diante de Deus, o jejum verdadeiro gera recompensa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não por mérito, mas por alinhamento à vontade de Deus, à humilhação, ao arrependimento. Aleluia! Quais são os usufrutos, os benefícios espirituais que nós vamos adquirir através do jejum? Nós vamos adquirir um fortalecimento espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio, no capítulo 8 e versículo 3. Preste bem atenção que o espírito, nosso espírito, ele é alimentado, a sensibilidade espiritual aumenta e a voz de Deus fica mais clara para nós, nós passamos a entender mais as coisas de Deus. Então, queridos, a vitória sobre o pecado e a carne. A palavra de Deus diz em Colossenses 3,5, mortificai, pois, os membros da vossa carne. Preste bem atenção que o jejum enfraquece os desejos carnais e fortalece o domínio próprio diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Então, quebra de cadeias são os usufrutos para nós. Porventura, não é este o jejum que escolhi, soltar as ligaduras da impiedade? Nós já falamos através desse assunto também no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 6. O jejum libera cura, os benefícios que nós vamos receber através do jejum. O jejum libera cura, libertação e restauração, tanto pessoal quanto coletiva. Louvado seja o nome do Senhor. E Atos 13, 2 e 3, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos para a cura. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala com clareza quando nos separamos para jejuar. Decisões importantes são tomadas nesse ambiente. Então, queridos, o usufruto do jejum, ele traz um avivamento pessoal para nós e traz um avivamento coletivo também. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra de Deus nos diz lá em Joel 2,12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração com jejum. Não é, isso aqui não é religião, não é da nossa cabeça, não. O Senhor já nos manda que nós jejuemos. Ele está dizendo, através do livro de Joel, no capítulo 2, verso 12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração com jejum. O jejum traz renovo espiritual, quebranta o coração e prepara o terreno para o avivamento. Então, queridos, quando nós jejuamos, Deus vê o nosso coração rendido diante da presença dele. Aleluia! Com o nosso jejum, o céu se move. Aleluia! Aleluia! O nosso espírito é governado. Aleluia! O espírito governa sobre a carne. Louvado seja o nosso espírito governa sobre a carne. E o crente é revestido do poder, direção e graça. Preste bem atenção que o jejum, ele não muda Deus, nós já falamos isso, para você lembrar e para você entender. O jejum muda a nós mesmos e nos posiciona para viver o que Deus já preparou. E aqui nós vamos orar, apresentar o nosso jejum, apresentar diante de Deus a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor. E convidamos você a estarmos juntos,
a nos humilharmos diante do Deus Todo-Poderoso. Pai querido, aqui nós estivemos falando, meu Senhor amado, sobre os benefícios do jejum que Tu dá para nós. Oh, Deus de poder, Deus de glória, e em nome de Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença, meu Senhor amado, colocando diante da Tua presença este jejum, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, aleluia, para que haja mudanças e transformações dentro dos lares, Pai, dentro das nossas casas, para que, meu Senhor, haja uma comunhão sincera e verdadeira através do Espírito Santo de Deus. Ah, Deus de glória, nós aqui te pedimos, meu Pai, que todas as pessoas que estão fazendo este jejum, meu Senhor, aleluia, que estão nos acompanhando, Pai, que Tu venha revestir do Teu poder, da Tua glória, da Tua graça, da Tua bênção, meu Senhor, e encher do Teu Espírito Santo, porque nós precisamos, através do jejum, Pai, nós precisamos estar cheios da Tua glória, cheios do Teu Espírito Santo, cheios da unção gloriosa do Teu sangue, cheios da unção do Teu poder, da Tua glória e da Tua graça santa e poderosa, para que nós venhamos a sobreviver contigo todos os dias das nossas vidas, Pai de glória, e nós te pedimos, meu Senhor amado, que Tu faças mudança dentro dos lares. Tu vês, meu Senhor, quantas famílias tristes, abatidas, uns querendo morrer, outros doentes, outros fadigados, outros entristecidos, lágrimas nos olhos, meu Senhor amado, mas nós te pedimos, Pai, que o Teu poder santo, o poder do Teu Espírito Santo, que entre nos lares, meu Senhor amado, entre nos lares, meu Senhor amado. Ah, Deus de poder, Deus de glória, ajuda, meu Senhor, ajuda as famílias, meu Pai, ajuda a se levantarem, dá um despertamento espiritual, meu Senhor, para que as famílias venham a estar despertadas, meu Senhor, para poder entrar no Teu reino santo e precioso. Não deixa, meu Senhor, que as famílias dentro dos lares estejam acomodadas com tudo que estão passando, meu Senhor, mas levanta, meu Senhor, levanta com o Teu poder, levanta com a Tua glória, levanta com a ação gloriosa do Teu Espírito Santo de Deus. Ah, Deus de glória, neste quarto jejum que estamos fazendo a Ti, Pai. Ah, Deus de poder, Deus de glória, que Tu venha, meu Senhor, nos dar a resposta com urgência, meu Deus, entrando nos lares e modificando, dando saúde, dando graça e dando ânimo, meu Senhor, para os lares, para os pastores, para as igrejas, meu Pai. Ah, Deus de glória, em nome de Jesus Cristo, que a nação brasileira, meu Senhor, e as nações estrangeiras venham estar despertadas espiritualmente para buscar a Tua face, se humilhar e se render diante de Ti, em nome de Jesus Cristo. E aqui, Pai, nós entregamos, Pai, esta oração nas Tuas mãos e te pedimos com urgência uma resposta Tua, meu Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E aqui, queridos, nós queremos apresentar, nós vamos colocar o programa hoje, Perseverando em Oração, com o pastor Fernando Maciel. É um pastor muito abençoado, um pastor que eu conheço, um pastor muito espiritual, e ele está aqui no programa nos ajudando, trazendo uma palavra. Ele vai falar sobre o jejum. Ele vai falar, porque ele já é um pastor abençoado, eu conheço a palavra dele, eu conheço como é que ele faz, a igreja que ele direciona. Então, queridos, nós vamos ouvir esta palavra com o pastor Fernando Maciel, com o tema Jejum que Muda o Destino. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes da rádio Fidelidade com Deus. Quem vos fala é o pastor Fernando Maciel, presidente da Igreja Evangélica Profética Filadélfia. E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. O jejum que muda destino. Quem sabe você tem feito tantas e tantas coisas para mudar o destino do seu filho, da sua casa, da sua empresa, e você não tem conseguido.
mas direcionado por Deus, nós iremos aprender como um jejum pode mudar o destino, pode mudar a história de uma pessoa. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá no livro de Esté, capítulo 4, versículo 15, certo? E o tema da palavra hoje é o jejum que muda o destino. Deus quer mudar o teu destino, o destino dos teus filhos, o destino do teu esposo, da tua esposa. Deus quer mudar destino, aleluia. Mas para Deus mudar destino, nós temos que jejuar, renunciar, descer, buscar a face de Deus. E eu quero compartilhar com vocês Esté, livro de Esté, capítulo 4, versículo 15, que diz a palavra do Senhor. Então disse Esté, que respondesse a Mordecai: vai, ajuntai todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda contra a lei. Se perecer, pereci. Queridos, aqui é uma história poderosa falando de Esté. A Bíblia relata que um homem chamado Hamã arquitetou um decreto para matar todos os judeus. Pense bem, e naquela época, quando se fazia assim um decreto, não poderia ser revogado. Um decreto não poderia ser revogado naquela época. Então Hamã foi diante do rei e falou: rei, esse povo está crescendo demais, esse povo está dominando demais, embora fazer um decreto, embora estabelecer que no mês tal, no dia tal, todos os judeus vão ser mortos. Olha a palavra, irmão. Aleluia. Eu falo aqui, eu sinto a presença do Senhor. Quem sabe você está aí ouvindo essa palavra, eu não sei qual é o horário, eu não sei qual é o dia que você vai ouvir. Quem sabe o médico fez um decreto: ó, você vai ser diabético pro resto da vida. Quem sabe o teu esposo falou assim: ó, daqui a alguns dias eu vou me embora. O amor acabou. São decretos. Quantos decretos estão sendo liberados sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar? Hamã, ele representa o Satanás, o espírito maligno que se levantou contra o povo de Deus, os judeus. E diz a Bíblia, querido, que Hamã arquitetou e o rei assinou este decreto. Agora pense bem, um decreto tinha um prazo e o prazo era curto. O desespero que ficou, as famílias ficaram atormentadas, houve-se um desespero. É a mesma coisa quando a pessoa recebe um diagnóstico: ó, você vai viver daqui 3 meses, você vai viver daqui 1 dia. São decretos. Quantos decretos vai na tua direção? Às vezes, decreto de falência na empresa, decreto de divórcio, decreto que o filho falou que é dependente químico. Quantos decretos, quantas palavras você tem recebido na tua direção, na direção da tua casa, na direção da tua empresa, aleluia. Mas eu quero dizer para você, nesse momento, cara ouvinte, que existe um Deus poderoso. Diz a palavra do Senhor:
tudo é possível aquele que crê. Eu quero dizer para você nesse momento, debaixo da autoridade do sangue de Jesus Cristo, aleluia, tudo é possível, e agindo Deus não há ninguém que impeça. E eu quero dizer para você, amado ouvinte, Deus ele vai estar agindo nesse decreto, Deus vai estar agindo no teu casamento, Deus vai estar agindo na tua empresa, Deus vai estar agindo, aleluia, na tua saúde. Deus está agindo. Ele manda eu dizer para pessoas que vão ouvir essa programação, aleluia, Deus ele vai agir de uma forma poderosa. Deus vai agir de uma forma gloriosa, sobrenatural na tua vida, na tua casa, e você vai cantar o hino da vitória. Assim manda dizer o Senhor. Deus ele vai agir, hein? Não te desespera, não te agonia, aleluia, porque a última palavra vem de Deus. O homem pode fazer planos, mas a resposta, ela vem de Deus. Então acalma teu coração. Quem sabe quando você ouvir essa pregação, você pode estar aflito, angustiado, desesperado, como as pessoas dizem, né? Aquele ditado popular, no beco sem saída. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então, voltando à palavra, irmãos, aqui, nesse momento, aqui os ouvintes da Rádio Fidelidade com Deus, se armou-se um decreto, todos os judeus vão morrer. Olha o decreto de morte. E um decreto não poderia ser revogado. Aleluia. E aí chegou-se os ouvidos, o povo judeu ficou atemorizado, ficou agoniado, ficou triste. E esse decreto chegou até onde? Até a rainha Esther. Olha, aleluia. A rainha Esther. E chegaram para Esther e relataram o decreto. Relataram, dizendo, Esther, foi-se feito um decreto. No dia tal, no mês tal, todos nós iremos ser mortos, iremos ser decepados, iremos ser extintos da face da terra. Quem sabe, irmãos, que você pode estar assim, teu casamento, quem sabe você está só esperando sair os documentos para assinar o divórcio, quem sabe você está debaixo de decreto, debaixo de palavras de maldição. Quem sabe você está pensando em abandonar tudo, quem sabe a ansiedade está reinando em você, a depressão, o síndrome do pânico. Mas eu quero dizer nesse momento, caros ouvintes, Deus hoje vai mudar os decretos da tua vida. Basta você se posicionar. E eu quero deixar aqui uma chave. Quando você se posicionar diante de Deus, Deus ele começa a mover. Muitas vezes as coisas não têm acontecido porque você não tem se posicionado diante de Deus. Às vezes a gente se posiciona diante do homem, diante de um amigo, de uma amiga, mas quando você se posiciona diante de Deus da maneira certa, da maneira correta, tudo acontece. Deus ele age, Deus ele trabalha, Deus faz o sobrenatural. E diz a Bíblia, quando chegaram para Esther, Esther não se desesperou, ela ficou preocupada, mas Esther tomou uma posição. Qual foi a posição que ela tomou? Ela falou, todos nós não comamos, não bebamos, nem de dia nem de noite. Vamos o quê? Jejum. Ela poderia ter feito o quê? Um protesto. Bora juntar todos os judeus e bora vir para a porta do palácio. Não. Ela poderia ali ter feito alguma coisa física para chamar a atenção do rei. Quem sabe, você que ouve essa palavra, tem feito vários esforços e não tem conseguido resultado, porque você tem feito esforço terreno. Mas o segredo para mudar as coisas é você se posicionar diante de Deus.
Então Esther, ela não quis fazer manifestação, não quis fazer rebelião, não. Esther falou o seguinte: vamos jejuar, vamos orar durante 3 dias. Vocês jejuam aí e eu jejuo aqui com minha serva. E bora ver o que vai dar. E eu vou ficar diante do palácio. Ela diz o seguinte aqui, ouvinte, é o seguinte: depois irei ter com o rei, ainda contra a lei. Olha só, Esther tinha que quebrar 2 decretos, porque naquele tempo alguém só poderia se apresentar ao rei se o rei chamasse. Se alguém fosse ao rei sem ser chamado, era executado. Esther falou: vou lá, eu vou contra a lei, porque o rei não me chamou, eu vou lá. Se me decretarem a morte, eu vou morrer. Mas ela não teve medo, ela se posicionou. Diante de quem? Diante de Deus, irmãos. Então Esther, ela se prepara. Esther, ela começa aquele jejum de 3 dias e 3 noites, incansáveis. Quem sabe você já fez tanto esforço, tanta coisa e nada aconteceu, né? Você que é casado, já fez tantas coisas para melhorar teu casamento, não deu certo. Você que tem filhos que são dependentes químicos, filhos em uma situação difícil, já fez de tudo. Comprou roupas, mandou o filho viajar, tantas coisas, nada mudou. Quem sabe você que tem uma empresa já fez tanta coisa para chamar cliente e nada aconteceu. Mas Esther se posicionou. O que eu quero dizer para você? Você precisa se posicionar diante de Deus. E como é? Você pode perguntar: pastor Fernando, como é que eu vou me posicionar diante de Deus? O jejum, ele é uma arma poderosa, é uma arma de posicionamento. Eu nunca vi ninguém se posicionar diante de jejum e não ter resposta. Então Esther, ela se posiciona. Amém? Esther se posiciona. Como ela se posiciona, apóstolo? 3 dias e 3 noites de jejum. Nada, nem de manhã, nem à tarde, nada. Jejum. E ela foi se adornar, ela foi se preparar, ela foi se conectar com os céus. Deus manda dizer para você: se prepare. Passe, tenha momentos de oração, momentos de jejum. Nós precisamos se conectar com os céus. E o jejum, ele é uma ponte que nos conecta com os céus. E o jejum, ele muda destino, aleluia. E diz a Bíblia, caros ouvintes dessa programação, eu já sinto Deus aqui. E todos que ouvirem essa palavra irão ser impactados. E nós iremos receber testemunho. Ei, se posicione. Se posicione certo. Esther se posicionou. Foi fazer o quê? Convocou e fez jejum. Quantos dias, irmão? 3 dias. 3 dias. Pastor, mas eu não consigo 3, eu consigo 1. Amém. Mas você precisa se posicionar, meu irmão. Se posicionar como? No jejum. Jejum, ele é uma arma de guerra. Não é você ficar sem comer. É você jejuar para Deus. O que é jejuar para Deus? É você tirar um momento, um período sem se alimentar, mas está louvando, está cantando, está orando, está lendo a Bíblia. É isso. Não é você, hoje eu vou ficar sem comer, pronto. Você ficou sem comer. Mas você não jejum, porque o jejum, ele tem que ter o quê? Adoração, tem que ter leitura da palavra, tem que ter oração, tem que ter aquebrantamento. Amém? Entenda isso. Não é você ficar um dia, você pode ficar 10 dias sem comer. Pode ficar. Porque o jejum, ele só vai ter efeito quando você tiver oração, adoração, leitura da palavra e meditação e aquebrantamento. Então Esther fez isso. Aleluia. Esther fez isso. Esther foi se aquebrantar. Esther se humilhou. Esther se preparou.
Esther deixou as roupas reais e foi se humilhar diante de Deus. A Bíblia fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e no seu tempo ele vos exaltará. Então, quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus nos exalta. Essa é a palavra e essa é a revelação para mim e para você. Então, amados ouvintes, aqui está tão bom esse momento com Deus, essa palavra. Então, Esther foi lá, jejumou-se, se preparou, acabou-se o jejum. E eu acho que alguém esperava, não, no meio do jejum, o rei vai mandar chamar ela. Acabou-se o jejum. Então, uma coisa, irmão, Deus não vai trabalhar do nosso jeito. Deus vai trabalhar do jeito dele, porque se Deus trabalhar do nosso jeito, ele não vai ser Deus. Aprenda isso. E uma coisa que eu aprendi, irmão, nessa minha caminhada servindo a Deus, o Deus que nós servimos é Deus que trabalha em silêncio e Deus que gosta de fazer surpresas. Aleluia. Então, a Bíblia fala, acabou-se os 3 dias. Alguém esperava? Nada. O rei não chamou Esther. Eu acho que alguém chega lá, Esther, rainha, o rei não te chamou, acabou o jejum. Porque tem milagres, grave isso, que pode acontecer no meio do jejum, no término do jejum, ou passando-se alguns dias, o milagre vai acontecer. Mas jejum é uma semente que dá fruto. Gravíssimo. O milagre do jejum pode acontecer no meio do jejum, no final do jejum, ou depois de alguns dias pode acontecer o milagre do jejum. Amém? Para você, pai, eu fiz o jejum de 3 dias, acabou, calma, não te desespera, não. O céu recebeu. O céu recebeu o teu jejum. E diz a Bíblia, acabou-se o jejum, Esther se adorna, Esther se unge com mirra. Quando você for fazer um jejum, compre um óleo mirra, peça um pastor consagrar este óleo. E quando você estiver nesse jejum, se unja as tuas mãos, unja os teus pés, libere decretos de vida. Esther se adornou. E todo mundo ficou, rainha, o rei não te chamou. E tu sabe, se alguém for diante do rei sem ser chamada, é executada. Mas entenda uma coisa. Qual é o tema da palavra? Jejum muda destinos. Jejum muda decreto. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que se posiciona no jejum. Tome essa palavra para você hoje. Esther, irmão, vai diante da porta do palácio. Esther vai o quê? Fica na frente da porta do palácio. Esther não bateu. Tem uma coisa aí. Esther não bateu na porta. Esther não mandou recado. A Bíblia diz que não. A Bíblia fala quando Esther se posiciona onde? Diante da porta do palácio. Acabou o jejum, se perfumou com mirra e vai o quê? Se posiciona de frente da porta. E de repente o rei pergunta: tem alguém aí na porta? Se fica-se o silêncio. Porque todo mundo sabia, ninguém poderia ir à porta se não fosse o quê? Chamado. Aí já começa a mudar o primeiro decreto. E alguém chegou ao rei? A rainha. Tá aí. E qual era o costume, o rito? O rei estava com seu cetro. Se o rei levantasse o cetro para cima, a pessoa poderia entrar e viveria. Se o rei abaixasse o cetro, a pessoa morreria. E diz a Bíblia, queridos, ouvintes da rádio Fidelidade com Deus, a Pai é poderoso, a porta se abre e todo mundo fica ali calado. Todo mundo fica ali no suspense. Será que o rei vai dar vida ou será o rei morrer? E diz a Bíblia, irmãos, que o rei levanta
o cetro. O primeiro decreto foi anulado. Esther não morreu. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. E ela se aproxima diante do rei. E ela faz um convite para o rei. Olha a palavra, irmão. Quando você se posiciona, você tem liberdade. Quando você se posiciona, as portas se abrem. Quando você se posiciona, os decretos de morte são anulados. E eu quero ser profeta e dizer para você: se posicione no jejum, se posicione diante de Deus, que Deus mudará a tua sorte, Deus mudará a tua casa, Deus mudará a tua família. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Aleluia, oh glória. Eita, chora-balabacanta-ramanarabassuia. E diz a Bíblia que o rei aceita o convite. Irmão, o nível foi tão forte de unção que o rei falou: se tu me pedir até a metade do meu reino, eu te dou. Irmão, olha o que o jejum faz. Um grande líder dizer: ó, se tu quiser. O que ela queria? Vida. O rei falou: se tu quiser metade do meu reino, eu te dou. Olha como que é quando você se posiciona. Não precisa você pedir, você atrai a bênção. Então, quando você se posiciona no jejum, você atrai a bênção para a sua vida. Oh glória, aleluia. E diz a palavra, irmãos, Esther se posicionou. O rei falou: se tu quiser, eu dou para ti a metade do meu reino. Ele falou: não, vem, bora marcar um outro almoço, um encontro aqui, bora. E aí, de novo, o rei volta e pergunta: o que tu quer? O que tu quer? Não. E ela falou: foi feito um decreto que todos os judeus, inclusive eu, seremos mortos. Aleluia. Está aqui a palavra, irmãos, que a palavra é muito poderosa. Está aqui, versículo 6. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro. Né? Então aqui já é uma outra revelação para você. Então, quando você se posiciona, está aqui versículo 7, 6 diz. Então, o rei falou: não, como que é? Existe um decreto para matar os judeus? Não. O rei se levanta e muda a história. Aquele decreto foi mudado. E aquele que fez o decreto morreu. Eu quero ser profeta, irmão. Todas as situações que querem te matar, essas situações morrerão primeiro na tua vida. E eu quero dizer para você, assim como Esther se posicionou, se posicione no jejum. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Então, assim como Esther se posicionou no jejum, se posicione, que as portas vão se abrir, decretos vão ser mudados, teu destino vai ser redirecionado para a excelência. E eu quero orar com você e prepare para contar o seu testemunho. Faça o jejum de Esther de 3 dias. Ou parcial, abra um jejum. E depois mande o testemunho aqui para a direção da rádio. Que eu quero ouvir o teu testemunho. Porque jejum muda destino, jejum muda decretos. Eu quero orar com você, quero ser profeta, irmãos. Até a próxima oportunidade, se assim o Eterno quiser. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu oro e eu quero diante de Ti apresentar a vida deste ouvinte da rádio Fidelidade com Deus. Eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa dar entendimento
para que ele possa se posicionar diante de um jejum, que ele possa ter esse mesmo discernimento que Esté teve, se posicionar. Quando Esté se posicionou, oh, aleluia, destinos foram mudados, decretos foram anulados. Pai, eu venho nessa noite pedir, Senhor, dá sabedoria, dá o entendimento, Senhor, para este ouvinte, para que ele possa se posicionar diante de Ti através do jejum, que ele possa ter força, que ele possa ver, Pai, as portas se abrir, que ele possa ver decretos sendo mudados, que ele possa ver destinos sendo redirecionados, Pai. Em nome de Jesus, Teu hora, eu apresento esse ouvinte agora, Pai, dessa programação, e eu creio, Pai, que ele vai ter força, ele vai jejuar, e ele verá o céu se conectando com ele, e ele vai cantar o testemunho, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu peço a Tua bênção sobre a vida deste ouvinte, desta ouvinte, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço, e fique ligado na rádio Fidelidade com Deus. Aqui nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, um pastor muito amado nosso, o pastor Fernando Maciel, que trouxe a mensagem para nós através da vida de Esté, no jejum que muda o destino. E nós aqui queremos agradecer pela participação do pastor Fernando Maciel, uma participação muito ungida e abençoada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aqui também nós queremos chegar ao término do programa Perseverando em Oração. Nós queremos agradecer a todos os ouvintes da Rádio Fidelidade com Deus, você que ouviu mais uma mensagem edificante aqui na Rádio Fidelidade com Deus, esta rádio que anuncia a grandeza de Deus, o poder de Deus, e mais uma vez eu digo que esta rádio, ela tem o propósito de adorar a Deus, glorificar a Deus, render graças a Deus, aleluia, e abençoar você através da pessoa bendita e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós pedimos a você que continue ligado com a rádio e lembre-se, Deus honra quem busca de todo o coração. E nós pedimos a você que divulgue a rádio, divulgue a programação, divulgue o jejum, porque muitas vidas estão sendo abençoadas através deste jejum. Eu já estou recebendo agradecimentos, louvado seja o nome do Senhor, porque você tem que agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu levanto as minhas mãos ao trono da glória e agradeço a Deus, aleluia, através do Espírito Santo de Deus, pelo agir dentro das casas e as mudanças e as transformações que já estão acontecendo em nome de Jesus Cristo. E aqui nós agradecemos mais uma vez a participação de todos e Deus os abençoe.